Meus queridos irmãos e irmãs, do fundo do meu coração pastoral, vos dirijo uma palavra que pode transformar a paz de seus lares. Não é por acaso que vocês estão me escutando neste momento. É a providência divina que os conduz para conhecer algo que Santa Faustina revelou e que pode estar colocando suas famílias em perigo espiritual real. Falo-lhes, não com autoridade distante, mas como um pai que se preocupa com o bem-estar espiritual de seus filhos. O que vou compartilhar nasceu das lágrimas e orações de uma santa que viu Jesus Cristo pessoalmente alertar sobre objetos aparentemente inocentes que podem se tornar verdadeiras frestas, por onde o mal se infiltra em nossos lares. Preparem seus corações, pois nos próximos minutos revelarei os 4 objetos que jamais devem estar no quarto onde vocês descansam, segundo as visões que a Divina Misericórdia concedeu a Santa Faustina. Meus amados filhos e filhas, começo esta revelação com o coração apertado, pois sei que muitos de vocês, católicos sinceros, pais de família dedicados, jovens em busca de santidade, menos mantêm em seus quartos algo que Santa Faustina viu como uma verdadeira janela para o abismo. Os espelhos expostos durante a noite não me dirigem como quem condena, mas como pastor que conhece as armadilhas sutis que o inimigo da alma humana prepara para nos enredar. Santa Faustina, aquela alma privilegiada que conversava face a face com Jesus misericordioso, recebeu uma visão que deve fazer todo católico repensar a organização de seu quarto. Era 1937, e a santa polaca se encontrava em oração noturna quando Jesus apareceu em seu pequeno quarto conventual. Mas desta vez, nosso Salvador dirigiu sua atenção para algo específico. O espelho, que havia sido colocado ali por necessidade prática. Com voz infinitamente doce, mas carregada de preocupação paternal, Jesus disse palavras que ficaram gravadas para sempre na alma da santa. Faustina, filha amada, vês este espelho que reflete tua imagem durante o dia, durante a noite, quando tua alma repousa em meus braços, ele se torna uma porta entreaberta, por onde aqueles que odeiam a luz observam. Meus filhos adormecidos, imaginem, queridos irmãos, o impacto destas palavras no coração puro de Santa Faustina. Jesus, em sua infinita misericórdia, estava revelando uma realidade espiritual que escapa aos nossos sentidos, mas que afeta profundamente nossa vida de oração e nossa paz interior. Senhor explicou à santa algo que poucos compreendemos. Durante o sono, nossa alma naturalmente se desprende das preocupações terrenas e fica mais receptiva às influências do mundo espiritual. É por isso que muitos santos receberam revelações durante sonhos. Por isso que Nossa Senhora frequentemente aparece às crianças enquanto dormem. Mas essa mesma abertura espiritual, que permite a Deus nos visitar, também pode ser explorada pelo inimigo. Jesus mostrou a Santa Faustina que os espelhos, especialmente quando refletem diretamente a cama onde dormimos, criam o que ele chamou de pontes energéticas entre nossa alma vulnerável e forças que desejam nosso mal espiritual. Não é superstição músico-aredo, é realidade mística revelada por aquele que venceu a morte. A santa registrou em seu diário que Jesus lhe mostrou 3 níveis de perigo associados aos espelhos no quarto. E permito-me compartilhar estes ensinamentos com a reverência que merecem. O primeiro perigo são os espelhos que refletem diretamente em nossa cama. Jesus alertou que esta configuração cria um circuito espiritual perturbador. Durante o sono, quando nossa alma se eleva naturalmente em oração inconsciente, este circuito pode causar inquietação, pesadelos recorrentes e, principalmente, uma sensação constante de vigilância indesejada que impede o verdadeiro descanso em Deus. Quantas vezes, meus irmãos, vocês acordaram sem motivo aparente durante a madrugada, com a sensação de que alguém os observava? Quantas vezes sentiram uma inquietação inexplicável, justamente na hora em que deveriam estar descansando na paz do Senhor? Jesus revelou a Santa Faustina que frequentemente esta perturbação tem origem na presença de espelhos expostos durante a noite. O segundo perigo são os espelhos grandes, ou múltiplos espelhos, no mesmo ambiente.
Jesus explicou à santa que quanto maior a superfície reflexiva, maior a abertura criada para a observação indesejada. Quartos cheios de espelhos se tornam como labirintos espirituais, onde nossa alma, em vez de se elevar diretamente a Deus, durante o repouso, fica perdida entre reflexos que confundem e perturbam. O terceiro perigo, que tocou profundamente o coração de Santa Faustina, são os espelhos antigos, ou que pertenceram a outras pessoas. Jesus lhe revelou algo extraordinário. Espelhos podem absorver e guardar energias espirituais de seus proprietários anteriores. Imaginem um espelho que foi usado por décadas por alguém envolvido em práticas contrárias à fé, ou que presenciou grandes pecados, ou que foi testemunha de sofrimentos profundos sem esperança cristã. A santa viu em visão o caso de uma família católica piedosa que herdou um espelho antigo de uma tia falecida. O que eles não sabiam menos, e como poderiam saber, é que aquela tia havia praticado espiritismo por anos, realizando sessões mediúnicas diante daquele mesmo espelho. Após colocarem o espelho no quarto principal, a família começou a experimentar pesadelos coletivos, deterioração inexplicável da vida de oração, e uma sensação persistente de presença estranha durante a noite. Mas Jesus, em sua infinita misericórdia, não se limitou a alertar sobre os perigos. Ele ensinou a Santa Faustina a solução, simples mas definitiva: a remoção completa dos espelhos do quarto onde dormimos, ou ao menos sua cobertura total durante as horas de sono. Salvador também revelou algo que deve consolar todos nós. Ele compreende perfeitamente nossas limitações práticas. Para pessoas que verdadeiramente necessitam de um espelho no quarto, por questões de espaço, Jesus orientou que ele deve ser coberto completamente durante a noite, com um pano branco, enquanto se reza uma breve oração, pedindo proteção. A oração que Jesus ensinou a Santa Faustina e que desejo compartilhar com vocês é esta: Jesus misericordioso, que meu sono seja um repouso santo em vossos braços. Purificai este ambiente de toda influência que possa perturbar minha união convosco durante a noite. Que vossa Santa Mãe estenda seu manto protetor sobre meu descanso. Amém, meus queridos irmãos e irmãs. Sei que alguns de vocês podem pensar: Padre, isso não será exagero? Mas pergunto-lhes, quando se trata da paz de nossa alma, da proteção de nossa família, da qualidade de nossa oração, pode existir exagero em seguir os conselhos do próprio Jesus Cristo? Santa Faustina documentou que, após implementar estas orientações, ela experimentou uma transformação extraordinária na qualidade de seu sono e, principalmente, na clareza de suas experiências místicas. Seus sonhos se tornaram mais pacíficos, suas visões mais frequentes, sua capacidade de oração noturna muito mais profunda. Termino este primeiro ensinamento com uma promessa que Jesus fez a Santa Faustina e que se estende a todos nós. Aqueles que removerem estes obstáculos, por amor a mim, experimentarão uma paz noturna que jamais imaginaram possível. Visitarei pessoalmente o sono daqueles que me preparam um ambiente puro para descansar. Meus amados irmãos e irmãs, chegamos agora a algo que toca profundamente meu coração pastoral, pois sei que muitos de vocês, pais trabalhadores, jovens estudantes, famílias inteiras, vivem rodeados de aparelhos que prometem facilitar a vida, mas que podem estar roubando algo muito mais precioso: a paz profunda que Jesus quer conceder durante nosso descanso. Santa Faustina, em suas últimas visões, antes de partir para a casa do Pai, recebeu algo extraordinário. Jesus lhe mostrou o mundo futuro, menos nosso tempo, e a santa ficou impressionada com o que viu. Ela escreveu em seu diário: vi casas cheias de luzes que nunca se apagam, máquinas que falam durante a noite, pessoas que dormem rodeadas de aparelhos que piscam, como pequenos demônios luminosos. Que visão profética, musicaredos! Jesus mostrou à santa nossa época, onde televisões permanecem ligadas madrugada adentro, onde telefones celulares descansam ao lado de nossos travesseiros, emitindo luzes e sons constantemente, onde computadores nunca verdadeiramente dormem e continuam trabalhando mesmo quando pensamos que estão desligados. O Senhor disse a Santa Faustina
palavras que deveriam fazer todo católico moderno refletir. Faustina, virá um tempo em que meus filhos criarão máquinas maravilhosas que os ajudarão em suas necessidades diárias. Mas muitos se esquecerão de que existe um tempo para todas as coisas. Tempo de trabalhar e tempo de descansar. Tempo de estar conectado com o mundo e tempo de estar conectado apenas comigo. Percebem, queridos irmãos, a sabedoria divina nestas palavras? Jesus não condenou a tecnologia menos. Ele mesmo inspirou a inteligência humana que a criou, mas alertou sobre o perigo de permitir que ela invada todos os momentos de nossa existência, especialmente aqueles momentos sagrados, quando nossa alma precisa se recolher em silêncio para encontrar-se com seu Criador. Santa Faustina viu que Jesus chorava ao contemplar quartos modernos cheios de aparelhos eletrônicos funcionando durante a noite. Não chorava de raiva ou condenação, mas de tristeza paternal, como um pai que vê os filhos amados privando-se inconscientemente de um bem precioso. Jesus explicou à santa que durante o sono, nossa alma naturalmente se eleva em oração silenciosa. É como se, enquanto nosso corpo descansa, nosso espírito aproveitasse para conversar mais intimamente com Deus, para processar espiritualmente as experiências do dia, para receber inspirações e consolações divinas. Mas este diálogo delicado pode ser facilmente perturbado. Salvador revelou 3 formas específicas pelas quais os eletrônicos, ligados durante a noite, prejudicam nossa vida espiritual. A primeira perturbação é a luminosa. Jesus, Mastro, a santa que a luz artificial constante confunde não apenas nossos ritmos naturais de sono, mas também nossos ritmos espirituais. Deus criou a alternância entre luz e trevas como um sacramento natural. O dia para a ação e a noite para a contemplação. O dia para servir ao próximo e a noite para descansar em Deus. Quando enchemos nossos quartos de luzes artificiais, telas de televisão, displays de relógios digitais, luzes de carregadores, notificações que piscam nos celulares, estamos simbolicamente declarando nossa independência deste ritmo sagrado que o Criador estabeleceu para nosso bem. Jesus disse: "Ah, Santa Faustina, como pode uma alma contemplar as estrelas que criei para inspirar-lhe pensamentos de eternidade, se está sempre olhando para luzes artificiais que só falam de coisas temporais?" A segunda perturbação é a sonora. Meus queridos, quantos de vocês dormem com televisões ligadas, com música tocando, com notificações do celular chegando durante toda a madrugada? Jesus revelou à santa que estes sons constantes, mesmo quando baixos, criam uma poluição auditiva que impede nossa alma de escutar a voz silenciosa de Deus. O Senhor falou à santa Faustina algo que me tocou profundamente. Eu falo aos meus filhos durante a noite através de sussurros mais delicados que a brisa da madrugada. Mas como podem me escutar se seus ouvidos estão constantemente ocupados com ruídos artificiais? Quantas inspirações divinas perdemos? Quantas orientações celestes deixamos de receber? Quantos avisos amorosos do Pai não chegam até nós porque mantemos nossos quartos constantemente barulhentos com sons eletrônicos? A terceira perturbação é a energética. Jesus mostrou a Santa Faustina algo que a ciência moderna começou a descobrir. Os aparelhos eletrônicos emitem não apenas luz e som, mas também radiações invisíveis que podem afetar nosso bem-estar físico e espiritual. Mas mais que isso, Jesus revelou que estes aparelhos emanam uma espécie de agitação energética que mantém nossa alma em estado de alerta sutil, impedindo o relaxamento profundo necessário para a verdadeira união com Deus. Durante o sono, o Salvador usou uma comparação linda. É como tentar orar ao lado de uma panela de água fervendo. Mesmo que o som seja baixo, a agitação constante impede a quietude necessária para a contemplação. Mas, meus amados, Jesus não nos deixou apenas com o diagnóstico do problema. Ele ensinou a Santa Faustina uma solução prática e cheia de misericórdia: o silêncio tecnológico sagrado. Este silêncio não é uma condenação da tecnologia,
mas uma disciplina amorosa que reconhece que existe tempo para todas as coisas. Assim como temos horários para as refeições, para o trabalho, para o descanso, também devemos ter horários livres de tecnologia, especialmente durante o sono. Jesus orientou que, pelo menos 1 hora antes de dormir, todos os aparelhos eletrônicos do quarto sejam desligados completamente, não apenas colocados em modo silencioso, mas verdadeiramente desligados. Que as luzes artificiais sejam eliminadas, que o quarto se torne um santuário de paz onde apenas a presença de Deus possa funcionar durante a noite. Para despertar, Jesus sugeriu o retorno aos despertadores tradicionais, menos aqueles antigos relógios que nossos avós usavam, sem displays luminosos, sem conexão com a internet, 100.000 funções que distraem nossa atenção de Deus. A oração que Jesus ensinou a Santa Faustina para este momento de desconexão tecnológica é: Jesus, ao desligar estes aparelhos, ligo-me mais profundamente a vós. Que nesta noite minha alma esteja completamente disponível para a vossa presença amorosa, que nenhum ruído artificial impeça que eu escute vossa voz de amor. Amém? Sei que alguns de vocês, especialmente os jovens, podem sentir resistência a esta proposta. Vivemos uma época em que estar desconectado por algumas horas parece impossível. Mas pergunto-lhes, com o coração de pastor, vale mais a pena estar conectado com o mundo virtual ou conectado com o Deus vivo? Santa Faustina documentou os frutos maravilhosos desta prática. Depois que começou a manter seu pequeno quarto completamente livre de qualquer aparelho durante a noite, ela experimentou uma revolução em sua vida espiritual. Suas visões místicas se tornaram mais frequentes e claras. Seus sonhos mais pacíficos, sua capacidade de escutar a voz de Jesus, dramaticamente aumentada. Outras irmãs religiosas, que seguiram seu exemplo, relataram benefícios similares: sono mais reparador, diminuição de pesadelos, maior facilidade para a oração matinal, sensação geral de maior proximidade com Deus. Para as famílias com crianças, Jesus deu uma orientação especial através de Santa Faustina. Os quartos infantis devem ser especialmente protegidos da invasão tecnológica. Crianças são naturalmente mais sensíveis às influências espirituais, e seus quartos cheios de aparelhos eletrônicos podem prejudicar não apenas seu desenvolvimento físico, mas principalmente sua capacidade natural de conversar com Deus. Jesus disse a santa: as crianças nascem com o coração aberto para o céu. Não permitam que ruídos artificiais fechem esta porta preciosa. Meus queridos pais de família, sei das dificuldades práticas que enfrentam. Sei que muitos precisam manter celulares ligados por questões de trabalho ou emergências familiares. A solução que Jesus propôs é simples. Mantenham estes aparelhos verdadeiramente necessários fora do quarto de dormir, em outros cômodos da casa. O quarto deve ser preservado como santuário, como lugar sagrado, onde apenas Deus e nossa família têm acesso, onde a tecnologia serve durante o dia, mas onde o silêncio e a paz reinam durante a noite. Jesus prometeu a Santa Faustina que famílias que criassem este silêncio tecnológico sagrado em seus quartos receberiam graças especiais, maior união familiar, filhos mais obedientes e pacíficos, casais mais unidos e, principalmente, uma sensação crescente da presença protetora de Deus sobre toda a casa. Termino este ensinamento com uma promessa do próprio Jesus a Santa Faustina: aqueles que me oferecerem o silêncio tecnológico de seus quartos como presente de amor, receberão em troca o dom do descanso verdadeiro, um pequeno vislumbre da paz eterna que os aguarda no céu. Meus queridos filhos e filhas, chegamos agora a algo que toca diretamente meu coração de pastor, pois sei que vivemos numa época onde somos constantemente bombardeados por imagens, menos nas ruas, na televisão, na internet, em todos os lugares. Mas Jesus revelou a Santa Faustina algo extraordinário sobre o poder das imagens que contemplamos, especialmente aquelas últimas que vemos antes de fechar os olhos para dormir. Era uma tarde de 1936, quando Santa Faustina recebeu uma das visões
mais tocantes de sua vida mística. Ela viu Jesus caminhando pelas casas de várias famílias católicas durante a noite, como um pai amoroso que visita os filhos adormecidos. O que a santa observou a comoveu profundamente. Jesus sorria com alegria radiante ao entrar em quartos decorados com imagens santas, mas seu rosto se entristecia visivelmente ao encontrar quartos cheios de imagens perturbadoras ou mundanas. Jesus explicou à santa algo que poucos católicos compreendem. Faustina, as imagens que meus filhos contemplam antes de adormecer são como sementes plantadas no jardim da alma durante o sono. Se plantam sementes belas e santas, colará o sunrose, pacíficos e inspirações do céu. Se plantam sementes feias ou profanas, colherão inquietação e pesadelos. Que revelação extraordinária, meus irmãos! Jesus estava ensinando uma verdade espiritual profunda. Nossas últimas impressões visuais do dia não simplesmente desaparecem quando fechamos os olhos. Elas continuam trabalhando em nossa alma durante o sono, influenciando nossos sonhos, nosso descanso e até mesmo nossa disposição espiritual para o dia seguinte. Pensem comigo se isto é verdade. E como duvidar de palavras do próprio Jesus? Que responsabilidade temos nós, especialmente os pais de família, de cuidar daquilo que nossos olhos contemplam antes do sono? Santa Faustina viu Jesus classificar as imagens problemáticas em várias categorias, e permito-me compartilhar estas revelações com o respeito e a seriedade que merecem. Primeira categoria que entristece o coração de Jesus são as imagens de violência ou morte. Músico Aredos, quantos quartos hoje em dia estão decorados com pôsteres de filmes violentos, capas de livros que mostram cenas agressivas, fotografias de guerra ou qualquer forma de representação da violência humana? Jesus mostrou a Santa Faustina que estas imagens criam uma atmosfera espiritual de conflito no quarto. Mesmo que a pessoa não preste atenção consciente a elas, sua alma as absorve durante a contemplação silenciosa que precede o sono, e isso pode gerar inquietação noturna, sonhos agitados e até mesmo uma inclinação sutil à agressividade durante o dia. Santa viu o caso específico de um jovem católico, filho de uma família piedosa, que mantinha em seu quarto pôsteres de filmes de ação cheios de armas e explosões. Embora fosse uma pessoa naturalmente pacífica, começou a ter pesadelos recorrentes com cenas de violência e acordava muitas manhãs com sentimentos de raiva inexplicável. Jesus revelou à santa que aquelas imagens violentas estavam alimentando a imaginação do jovem com conteúdo agressivo durante o sono, perturbando a paz natural que Deus queria dar-lhe durante o descanso. A segunda categoria que causa sofrimento ao coração misericordioso de Jesus são as imagens sensuais, ou que despertam paixões desordenadas. Meus amados, Jesus explicou a Santa Faustina que o quarto deve ser um santuário de pureza, onde a alma pode descansar na castidade sagrada, preparando-se para a união casta com Deus durante a oração noturna. Quantos jovens católicos, não apenas jovens, mantêm em seus quartos fotografias de artistas sensuais, modelos em poses provocativas, ou até mesmo o que nossa época chama de arte erótica? Jesus mostrou à santa que estas imagens, mesmo quando não são explicitamente pornográficas, criam tentações desnecessárias e podem causar sonhos impuros ou poluições noturnas. Salvador disse a Santa Faustina palavras que deveriam fazer todo católico examinar a decoração de seu quarto. Como podem meus filhos pedir-me pureza, se enchem seus santuários de descanso com convites à impureza? Como podem suas almas elevar-se a mim durante a noite, se seus olhos se alimentaram de imagens que as atraem para baixo? A terceira categoria, que talvez surpreenda alguns de vocês, são as imagens que promovem tristeza ou desespero. Diz a Santa Faustina sobre fotografias excessivamente melancólicas, paisagens sombrias, arte depressiva, ou qualquer imagem que evoque sentimentos de desesperança. A santa viu o caso de uma jovem católica que havia decorado seu quarto com fotografias artísticas em preto e branco, mostrando cenas urbanas tristes e pessoas solitárias.
Embora as fotos fossem artisticamente bem executadas, Jesus mostrou à santa que elas criavam uma atmosfera de melancolia, que impedia a jovem de experimentar a alegria verdadeira que ele queria dar-lhe durante o descanso. Jesus disse: Eu vim para que meus filhos tenham vida, e vida abundante. Como pode uma alma receber minha alegria se adormece contemplando imagens que falam apenas de tristeza e solidão? A quarta categoria, que tocou profundamente o coração de Santa Faustina, são as imagens de falsos ídolos modernos. Jesus explicou que fotografias de celebridades, artistas, atletas ou qualquer pessoa que admiramos de forma excessiva podem se tornar obstáculos à verdadeira adoração. Durante nossa oração noturna, meus queridos jovens, sei que é natural admirar pessoas talentosas ou bem-sucedidas, mas Jesus alertou: quando uma alma enche seu lugar de descanso com imagens daqueles que admira mais que a mim, está criando um altar de falsos deuses em seu santuário mais íntimo. Como posso visitá-la durante a noite se ela está rodeada de rostos que ama mais que o meu? A quinta categoria são as imagens que promovem vaidade ou materialismo excessivo. Jesus mostrou a Santa Faustina que quartos decorados principalmente com fotografias de carros caros, joias, mansões ou qualquer símbolo de riqueza material podem impedir que a alma encontre verdadeiro descanso em Deus. A santa viu como pessoas que adormecem contemplando imagens de riquezas mundanas frequentemente têm sonhos agitados sobre conquistas materiais, acordam com ansiedade sobre dinheiro e gradualmente perdem a capacidade de encontrar satisfação verdadeira nos bens espirituais. Mas Jesus, em sua infinita misericórdia, não se limitou a alertar sobre os perigos. Ele revelou a Santa Faustina quais imagens são especialmente benéficas para ter no quarto. E é com alegria paternal que compartilho estas orientações com vocês, IMAGEN. Esses sagradas, TRADICIONA, e em crucifixos, especialmente aqueles que mostram claramente o rosto misericordioso de Jesus. Imagens do Sagrado Coração, que irradiam o amor infinito do Salvador, do Imaculado Coração de Maria, nossa Mãe Celeste, dos santos de nossa devoção pessoal, especialmente aqueles que enfrentaram desafios similares aos nossos e, principalmente, do nosso anjo da guarda, que vela por nós durante a noite. Jesus prometeu a Santa Faustina que pessoas que adormequem, contemplando sua face nas imagens sagradas, receberão visitas especiais durante o sono. Que promessa maravilhosa, meus irmãos! Imagens da criação divina, paisagens naturais que falam da grandeza de Deus, montanhas majestosas que elevam nosso olhar ao céu, mares em calma que inspiram paz, florestas verdejantes que falam da vida abundante que Jesus nos oferece, jardins floridos que lembram a beleza do paraíso que nos aguarda. Jesus explicou à santa que estas imagens ajudam nossa alma a contemplar a grandeza e beleza do Criador, promovendo sonhos pacíficos e inspirações sobre a obra divina. Imagens familiares santas, fotografias de momentos familiares alegres e santos menos batizados, primeiras comunhões, casamentos católicos, reuniões familiares marcadas pela presença de Deus. Jesus mostrou à santa que estas imagens fortalecem os laços familiares santos e promovem orações familiares durante o sono, imagens de esperança. Qualquer arte que evoque a vitória de Cristo sobre a morte, a alegria da ressurreição, a esperança da vida eterna, a beleza da santidade. Jesus prometeu que pessoas que adormequem, contemplando imagens de esperança, acordarão com maior fé e confiança na providência divina. Santa Faustina também recebeu instruções específicas sobre a posição das imagens no quarto. Jesus orientou que a imagem mais importante, preferencialmente um crucifixo ou uma imagem do Sagrado Coração, deve estar posicionada de forma que seja a última coisa vista antes de fechar os olhos para dormir. E à primeira vista, ao acordar, Jesus ensinou a santa uma prática linda antes do dormir: contemplar por alguns minutos a imagem sagrada principal do quarto.
fazendo uma breve oração de entrega do sono a Deus. Esta prática, segundo Jesus, programa nossa alma para receber graças divinas durante a noite. A oração que Jesus ensinou é esta: Jesus misericordioso, que meus olhos se alimentem de vossa beleza antes do sono, para que minha alma sonhe com o céu que me espera. Que apenas imagens que vos glorifiquem decorem este lugar sagrado, onde repouso em vossos braços. Amém. Para as famílias com crianças, Jesus deu orientações especiais. Quartos infantis devem ser decorados com imagens do anjo da guarda, de santos jovens como Santa Teresinha, de Nossa Senhora em suas aparições mais maternal, e principalmente com imagens que mostrem Jesus como amigo amoroso das crianças. Jesus prometeu proteção especial durante o sono para crianças que adormequem contemplando imagens sagradas apropriadas para sua idade. Termino este ensinamento, meus queridos irmãos e irmãs, com uma promessa extraordinária que Jesus fez a Santa Faustina: aqueles que decorarem seus quartos apenas com imagens que me agradam receberão um dom especial. Eu mesmo visitarei seus sonhos com consolações particulares, e eles acordarão com o coração cheio de paz e amor divino, que durará todo o dia seguinte. Meus amados irmãos e irmãs, chegamos agora ao ensinamento mais delicado que devo compartilhar convosco, mas também o mais necessário para a nossa época. Falo com coração de pastor que ama profundamente seu rebanho, consciente de que vivemos tempos em que muitos católicos sinceros, movidos por sentimentos nobres de tolerância e respeito, acabam ferindo inadvertidamente o coração daquele que é o único caminho, verdade e vida. Santa Faustina recebeu uma das visões mais comoventes de toda a sua vida mística quando viu Jesus chorando. Sim, chorando, ao entrar no quarto de uma família católica, que havia decorado seu ambiente com objetos de várias tradições religiosas diferentes. Não choravam lágrimas de raiva ou condenação, mas lágrimas de um coração que se sentia traído pelo amor dividido de seus filhos amados. A família em questão era composta por católicos praticantes, pessoas de boa vontade, que acreditavam sinceramente. Está demonstrando abertura espiritual e respeito universal pelas religiões. Tinha ao lado de um crucifixo católico uma estátua de Buda, símbolos hindus, objetos de tradições indígenas, e até mesmo alguns itens que haviam comprado como souvenirs spirituais em viagens pelo mundo. Jesus disse a Santa Faustina palavras que deveriam ecoar no coração de todo católico moderno: Faustina, como pode uma alma dizer que me ama se mantém em seu lugar mais íntimo, onde descansa e ora menos símbolos daqueles que negam minha divindade, ou que ensinam caminhos contrários ao meu evangelho? É como se uma esposa mantivesse retratos de outros homens no quarto que compartilha com seu marido. Que comparação dolorosa e, ao mesmo tempo, esclarecedora. Musiquaredos. Jesus não estava condenando outras culturas ou povos. Ele mesmo criou toda a diversidade humana e ama cada pessoa independentemente de sua origem. Mas estava alertando sobre a confusão espiritual que se cria quando misturamos em nosso lugar mais sagrado, menos nosso quarto, nosso santuário de descanso, símbolos e objetos que representam ensinamentos incompatíveis com nossa fé católica. Quando nos tornamos católicos, estabelecemos uma aliança de amor exclusivo com Jesus Cristo. Não é fanatismo ou estreiteza mental. É fidelidade. É reconhecer que Jesus não é apenas um caminho entre muitos, mas o caminho único para a salvação. Como ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Santa Faustina viu Jesus explicar 3 níveis de perigo espiritual associados à presença de objetos de outras religiões em nossos quartos. O primeiro nível são objetos diretamente relacionados ao culto de divindades não cristãs, estátuas de Buda, imagens de deuses hindus, símbolos islâmicos usados com intenção religiosa, objetos de rituais e tradições indígenas, representações de divindades pagãs antigas. Todos estes criam o que Jesus chamou de pontos de confusão espiritual,
que competem com sua presença no ambiente. Jesus explicou à santa: quando uma pessoa mantém uma imagem de Buda ao lado de meu crucifixo, está dividindo sua devoção. Durante a noite, quando sua alma está vulnerável, essas imagens lhe sussurram filosofias que contradizem meu evangelho. Como pode sua alma descansar verdadeiramente em mim, se está sendo influenciada por ensinamentos que negam verdades fundamentais sobre Deus, sobre a salvação, sobre a vida eterna? A santa viu em visão o caso específico de uma jovem católica devota que havia ganhado uma estatueta de Ganesha, divindade hindu, com cabeça de elefante, de uma amiga que havia viajado à Índia. A jovem a colocou em seu quarto, pensando que era apenas um objeto decorativo exótico sem intenção religiosa. Mas gradualmente, sem perceber conscientemente, ela começou a experimentar uma diminuição em seu fervor católico. Suas orações se tornaram mecânicas. Perdeu interesse na missa dominical, desenvolveu uma atração crescente por espiritualidades alternativas e começou a questionar doutrinas católicas que antes aceitava com fé simples. Jesus mostrou a santa que a presença daquela estatueta estava criando uma interferência espiritual na alma da jovem. Durante o sono, quando sua guarda consciente estava baixa, ela estava sendo sutilmente influenciada por conceitos hinduístas sobre múltiplas divindades, reencarnação e outros ensinamentos incompatíveis com a fé católica. O segundo nível são objetos relacionados a práticas esotéricas ou espiritualidades alternativas. Newsquery: nossa época está inundada de objetos aparentemente espirituais, que na verdade são baseados em tradições incompatíveis com o cristianismo. Cristais energizados, mandalas para meditação na O Cristo, símbolos de Yang, apanhadores de sonho indígenas, objetos de Feng Shui, amuletos de proteção pagãos. Jesus alertou Santa Faustina que estes objetos são particularmente perigosos porque são apresentados como neutros, ou até mesmo compatíveis com o cristianismo, quando na verdade carregam filosofias que contradizem nossa fé. São lobos em pele de cordeiro espiritual. A santa viu o caso de um casal católico praticante, que decorou seu quarto seguindo princípios de Feng Shui, acreditando que estavam apenas criando um ambiente harmonioso. Colocaram cristais em posições específicas, usaram cores baseadas na filosofia oriental, organizaram os móveis segundo tradições chinesas antigas. O que eles não compreenderam é que o Feng Shui, baseado em conceitos de energia cósmica e forças espirituais, que são incompatíveis com a doutrina católica sobre a providência divina e a primazia de Cristo sobre toda a criação. Gradualmente, o casal começou a buscar energias e vibrações em vez de buscar a graça de Deus, substituindo a oração católica por técnicas de harmonização energética. O terceiro nível são objetos que promovem sincretismo religioso ou relativismo espiritual. Jesus mostrou a Santa Faustina que existe uma tendência moderna muito perigosa de misturar símbolos de diferentes religiões como se todas fossem caminhos igualmente válidos para Deus. Esta mentalidade, embora aparentemente tolerante e respeitosa, na verdade nega a unicidade e necessidade absoluta de Jesus Cristo para a salvação. É como dizer que tanto faz seguir Jesus ou seguir qualquer outro mestre espiritual. Todos levam ao mesmo lugar. Jesus disse à santa com tristeza profunda: eu sou o único mediador entre Deus e os homens. Morri na cruz precisamente porque não havia outro caminho para a salvação da humanidade. Quando meus filhos católicos colocam minha cruz ao lado de símbolos que representam outros caminhos, estão negando o valor único de meu sacrifício. Santa Faustina documentou o caso de uma família católica intelectualizada que mantinha no quarto principal uma coleção de símbolos religiosos mundiais. Como demonstração de respeito universal, tinha um crucifixo católico ao lado de crescentes islâmicos, estrelas de David e símbolos budistas, e vários outros ícones religiosos. A família acreditava sinceramente que estava demonstrando educação e abertura mental. Mas Jesus mostrou à santa que esta mistura estava criando uma confusão doutrinária nas almas da família. Os filhos cresceram com uma fé católica diluída, acreditando que todas as religiões são iguais, e perdendo a convicção sobre a necessidade
única de Jesus Cristo. Mas Jesus, em sua infinita misericórdia, não nos deixou apenas com o diagnóstico do problema. Ele ensinou a Santa Faustina a solução. Clara e definitiva pureza absoluta na decoração católica do quarto. Jesus orientou que católicos fiéis devem manter em seus quartos apenas objetos que sejam 100% compatíveis com a fé católica ortodoxa, crucifixos autenticamente católicos, imagens de Jesus Cristo aprovadas pela Igreja, imagens de Nossa Senhora em suas aparições reconhecidas pela Igreja, imagens de santos canonizados, objetos sacramentais legítimos como água benta, medalhas benzidas, escapulários e símbolos especificamente católicos, como o Sagrado Coração. Oração que Jesus ensinou a Santa Faustina para famílias que descobrem ter objetos problemáticos. Jesus, nosso único Salvador. Reconhecemos que vós sois o único caminho para o Pai. Removemos de nosso lugar de descanso tudo que possa contradizer esta verdade. Que apenas vossa presença e a de vossa Santa Mãe reinem em nosso quarto. Purificai este ambiente de toda influência que não venha de vós. Amém. O método que Jesus ensinou para a remoção segura. Primeiro, oração de proteção. Segundo, remoção física de todos os objetos não católicos. Terceiro, destruição completa, queima ou quebra, para que não causem problemas a outras pessoas. Quarto, aspersão do quarto com água benta. Quinto, colocação de uma imagem sagrada católica no local onde estavam os objetos problemáticos, para católicos que receberam estes objetos como presentes ou que vivem em famílias mistas. Jesus orientou que a caridade verdadeira não exige manter objetos que prejudicam nossa vida espiritual. É possível ser respeitoso e caridoso com pessoas de outras tradições sem comprometer nossa fidelidade exclusiva a Cristo. Jesus mostrou a Santa Faustina o exemplo perfeito dos primeiros cristãos de Éfeso, que queimaram publicamente seus livros de magia. Atos 19 e 19, mesmo tendo custado uma fortuna. Eles não fizeram isso por desrespeito às outras tradições, mas por amor absoluto a Jesus Cristo e desejo de fidelidade total ao Evangelho. Santa Faustina também documentou algo extraordinário. Jesus lhe revelou que alguns objetos aparentemente católicos podem ser problemáticos se foram produzidos por pessoas não-católicas ou em lugares onde o catolicismo se misturou com tradições locais não cristãs. A santa viu casos de crucifixos que na realidade continham símbolos esotéricos disfarçados no design, imagens de santos que incorporavam elementos de divindades pagãs locais e objetos religiosos que haviam sido abençoados ou energizados por praticantes de tradições não cristãs. Jesus alertou: meus filhos devem ser prudentes como serpentes e simples como pombas. Nem tudo que parece católico externamente foi criado com coração católico. Melhor ter poucos objetos verdadeiramente sagrados do que muitos objetos de autenticidade duvidosa. Para as famílias que implementaram esta purificação espiritual de seus quartos, Santa Faustina documentou frutos extraordinários: maior paz durante o sono, diminuição dramática de pesadelos, aumento significativo do fervor na oração, maior clareza espiritual nas decisões morais e, principalmente, uma sensação renovada e profunda da presença amorosa de Cristo. Jesus revelou à santa que católicos que purificam seus quartos desta forma recebem uma graça especial, maior capacidade de evangelizar com eficácia. Quando nossa vida privada está totalmente alinhada com nossa fé, quando não há contradições entre o que professamos e como vivemos, nossas palavras e testemunho ganham um poder de conversão muito maior. Para os jovens católicos que enfrentam pressões sociais para aceitar todas as espiritualidades como válidas, Jesus deu através de Santa Faustina uma orientação especial. A verdadeira tolerância não consiste em aceitar todas as verdades como iguais, mas em amar todas as pessoas igualmente enquanto se mantém firme na única verdade que salva. Jesus também orientou que ao remover objetos problemáticos, devemos fazê-lo com caridade e sem ostentação. Não se trata de fazer um espetáculo da purificação
mas de um ato íntimo de amor e fidelidade a Cristo. Se alguém perguntar sobre a remoção, podemos explicar com simplicidade que preferimos manter em nosso quarto apenas objetos que fortalecem nossa fé católica. Para católicos que trabalham ou convivem em ambientes multireligiosos, Jesus esclareceu que respeitar outras tradições no espaço público é diferente de misturar tradições em nosso espaço mais íntimo. Podemos ser respeitosos e educados sem comprometer a pureza de nossa vida espiritual privada. A promessa final que Jesus fez a Santa Faustina sobre este tema deve encorajar todos os católicos fiéis. Aqueles que mantiverem seus quartos como santuários puros, dedicados exclusivamente a mim e à minha Santa Mãe, receberão visitas especiais durante a noite. Eu virei pessoalmente abençoar seu sono e conceder-lhes sonhos que os prepararão para a vida eterna. Suas casas se tornarão pequenos céus na terra, onde minha paz reinará de forma especial. Santa Faustina concluiu suas anotações sobre esse tema com uma visão profética sobre nossos tempos. Jesus me mostrou que nos últimos tempos, quando muitas almas serão seduzidas pela falsa ideia de que todas as religiões são iguais, aqueles católicos que mantiverem fidelidade absoluta a Cristo, até mesmo na decoração de seus quartos, serão luzes especiais que ajudarão outras almas a encontrar o único e verdadeiro caminho para a salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, encerro esta mensagem com um coração cheio de esperança e confiança na misericórdia divina. Sei que alguns desses ensinamentos podem parecer exigentes ou até mesmo radicais para a nossa mentalidade moderna, mas pergunto-lhes: quando se trata de nossa salvação eterna, de nossa união íntima com Jesus Cristo, de nossa paz verdadeira, pode existir algo exagerado em seguir fielmente suas orientações? Lembrem-se sempre: Jesus não nos pede estes sacrifícios por capricho ou autoritarismo. Ele nos orienta como um pai amoroso que conhece perfeitamente o que é melhor para nossa felicidade verdadeira e nossa santificação. Que cada quarto católico se torne um pequeno santuário, onde Jesus e Maria possam descansar conosco durante a noite. Que nossos lares sejam verdadeiros céus domésticos, onde a paz de Cristo habite permanentemente. Que o Bancaldo, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês e permaneça para sempre. E que Santa Faustina interceda por todas as famílias que colocarem em prática estes santos ensinamentos que ela recebeu diretamente do coração misericordioso de Jesus. Amém.